Olá, bem-vindo a mais um episódio do Mesa de Decisão, um talk show de negócios feito por pessoas. E eu trago hoje uma pessoa muito querida, é uma mulher extremamente competente, então é de fato o que eu gosto, sabe falar de todos os assuntos, inclusive da sua área, sua especialização. Eu tive a honra de me aproximar dela por conta que somos comentaristas de um programa de rádio, começamos num programa de TV, então com muito prazer estou aqui com a Renata Arraes, que é Procuradora-Geral do município de Santos. Renata, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la e, enfim, eu quero saber muito da sua história e como de fato você se tornou procuradora, que é uma honra, um mérito para uma mulher como você. Primeiramente, obrigado, Lara. Estou muito feliz com o convite, fiquei muito contente quando recebi o convite de vocês para estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho desde que a gente se conheceu, como você disse, a nossa aproximação ela foi muito interessante, muito rápida e acredito que a gente tenha essa admiração mútua, né? Nós temos, é muito recíproco, tanto o sentimento que eu tenho por você, como o que você tem por mim. Em relação ao meu trabalho, né, eu não consigo, eu não sei se você vai achar que eu sou doida, mas eu não consigo separar na minha história muito o meu lado pessoal do meu lado profissional. É como se eu tivesse a vida inteira pautado tanto a minha vida no profissional, atrelado tanto a minha vida na parte profissional, que o meu pessoal está todo entrelaçado com isso. Então, quando eu fui até pensar sobre as pautas do que a gente ia conversar, eu tive um pouco de dificuldade para pensar nos destaques, assim, pessoalmente falando. Eu sempre atrelo a minha história profissional. Então, eu tive momentos na minha vida de, lógico, conflitos pessoais, mas profissionais eu sempre quis o que eu sempre soube aquilo que eu queria. Que bacana. Eu sou procuradora do município de Santos. Esse ano eu completo 20 anos na Prefeitura de Santos. 20 anos! Eu sou uma servidora pública nata. Eu nunca trabalhei em nenhum emprego privado. Eu sou o terceiro concurso público e desde que eu estava terminando a faculdade, eu comecei a prestar os concursos, me interessei pelo serviço público e acho que, olhando para trás, eu acho que eu fiz o certo, porque é algo que eu tenho uma paixão muito grande mesmo, eu gosto muito daquilo que eu faço e é por isso talvez que eu não consiga separar o meu pessoal do meu profissional. Sou concursada há 20 anos na prefeitura, como eu falei, e estou há 9 à frente da Procuradoria-Geral, que é um cargo de confiança, né? O prefeito escolhe, entre os procuradores da carreira, alguém para conduzir a instituição, para chefiar a instituição, e é isso que eu estou fazendo já no terceiro mandato consecutivo. Estou completando esse ano, completei já 9 anos. Que responsabilidade, hein, Renata? Agora, você sempre foi estudiosa? Porque eu imagino que você tenha se dedicado, porque quantas pessoas participam desse concurso? Deve ser extremamente competitivo, acirrado, né? Sim, é muito competitivo. Eu passei em primeiro lugar no meu concurso. Eu estudava muito. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre falo assim, você era nerd, né? Quando Sim. A pessoa... Não acho que eu era, eu sempre gostei dos estudos, eu sempre fui disciplinada, então eu gosto muito da escrita, eu uso a escrita até hoje, né? Eu trabalho, lógico, com o computador, porque a gente é obrigado a usar os meios digitais, os mecanismos que a modernidade nos traz, mas por incrível que pareça, quem me conhece no meu trabalho, eu uso muito a escrita até hoje, eu escrevo nos processos à mão, eu dou cotas às vezes que eu estou escrevendo, eu começo achando que vou escrever um papelzinho, escrevo 2, 3 páginas, isso eu até andei vendo recentemente uma matéria sobre isso, diz que isso é excelente para o desenvolvimento de memória, né? Do cérebro, mas eu sempre estudei muito, sempre escrevi muito, sempre gostei muito de falar, de me comunicar, então isso foi desde a época de escola.
Eu sempre gostei de estudar com os meus colegas, eu gostava, meu caderno servia de apostila para o pessoal tirar cópia, naquela época a gente usava Sim. fichário, então eu sempre fui muito disciplinada, mas sempre gostei, não foi nunca algo, como não é até hoje, não é algo para mim que eu entenda como sacrificante. Sim. Então a gente fala dessa reciprocidade de admiração e respeito, eu já sei onde reside, porque eu adoro escrever. Para estudar eu escrevo. E o meu caderno, Renata, também era, tipo, era o que corria para todo mundo xerocar, porque uma Exatamente. organização, inclusive de raciocínio lógico, para poder estudar. Então eu entendo perfeitamente e eu só estudo escrevendo, eu não sei fazer diferente, ainda que eu também use computador. Agora, quando a gente volta para aquela Renata de infância, por que o direito? Tinha algum histórico familiar? Como é que foi isso? Não, eu sou filha de médicos. O meu pai e minha mãe, então, os dois são médicos, tiveram 3 filhos. O meu irmão é diplomata, minha irmã é advogada e eu também fiz direito. Ninguém quis ser médico. E o meu pai e minha mãe também nunca interferiram nisso. Eu, quando prestei vestibular, eu queria, eu estava ali mais para aquela área do jornalismo, propaganda e marketing. Eu fiz algumas provas vestibulares para essas áreas. Mas as 2 únicas faculdades que eu prestei direito, se eu falar para você como eu escolhi isso, eu nem me lembro. Eu lembro que eu queria fazer propaganda e marketing, né? Na escola superior de propaganda e marketing era essa. E eu acabei prestando direito em Santos, na Unisantos, e na PUCamp. E foram as 2 que eu passei, as 2 faculdades que eu passei. E eu acho que fiz a escolha certa, porque eu fui uma apaixonada sempre, desde a época da faculdade. Eu sou muito apaixonada pelo direito. E aí você fez em Santos? Fiz em Santos, na Unisantos. Bacana. E assim, quais são os desafios da sua profissão? O que de fato faz uma procuradora? E porque, como é um funcionalismo público, parece que é uma vida muito previsível. Então tem a hora de entrar, a hora de sair, já sabe o que fazer, mas não, né? Existe Não. uma complexidade por trás disso. Então, assim, quais são de fato os desafios da sua atuação? Olha, Lara, são muitos, muitos difíceis, porém eu vejo como prazerosos, porque eu não tenho medo dessas dificuldades. Ao contrário, eu me sinto sempre muito estimulada. Embora eu já tenha atingido há bastante tempo, né, o cargo máximo da minha carreira, quem me conhece sabe que eu lido com isso como se eu estivesse no primeiro dia, até hoje. Todo dia a gente tem coisas diferentes para se fazer, porque nós temos ali subdivisões dentro da Procuradoria, e área fiscal, área trabalhista, área de licitações, e o Procurador-Geral, ele chefia tudo isso. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui adquirindo, lógico, experiência e conhecimento em todas as áreas, algumas mais, outras um pouco menos, mas sem medo de enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado. Então, os desafios são muito grandes, porque as pessoas, primeiro, não sabem qual é a função real do procurador. Então, eu sempre aproveito esses espaços para explicar que o procurador, ele é como se fosse um advogado de um cliente só. O meu cliente é o município, só que eu não posso, acima de qualquer coisa, defender o meu cliente, porque embora eu represente o município e faça a defesa dele, eu tenho o dever de acautelar o município para que o certo seja feito. Muito bom. Então, na parte judicial, eu defendo e ajo em nome do município, mas na parte administrativa, que a gente chama de consultoria, é onde está o nosso principal desafio, que é orientar o executivo previamente, aí você está falando, eu estou falando de todas as secretarias municipais, em todas as áreas, são 23 secretarias, é o que eu falo que a gente é uma espécie de secretaria meio, eu não tenho uma finalidade pública como a saúde, como a educação,
como esporte. Eu sou uma secretaria meio porque eu atuo para que as outras secretarias atinjam a sua finalidade. De forma transversal, né? Exato, eu estou ali no meio para fazer com que aquilo que a secretaria quer chegue no seu objetivo da forma correta. E uma consultoria feita de forma responsável e correta, cautelosamente feita, com muito estudo, você tem maior segurança para as ações do Poder Executivo. E o risco de questionamentos judiciais muito menor. Então, um Poder Executivo que tem um jurídico no qual ele confia, ele trabalha melhor e ele tem muito menos riscos no futuro. Excelente. E quantas pessoas estão debaixo do seu guarda-chuva nesse setor? Olha, na procuradoria toda, se eu for contar, pessoal, todo o administrativo, eu acredito que são mais de 100 pessoas. Mas são mais de 100 pessoas, porque eu tenho procuradoria fiscal, eu tenho pessoal que fica no poupa-tempo, então a gente tem bastante estagiários, a gente tem todo o administrativo, mas procuradores nós temos hoje comigo 34. É muita gente, hein? É bastante gente. Eu não tinha essa real dimensão, juro para você. E aí vamos supor que alguém esteja nos ouvindo e tem interesse em estar atuando nessa área. Que 3 competências você julga que são fundamentais? Olha, o procurador, no caso, né? Sim. Porque a parte administrativa são oficiais de administração, na sua grande maioria, que é um concurso público que você faz para a prefeitura e você pode atuar em qualquer lugar. O procurador do município, ele vai direcionar os seus estudos para esse tipo de concurso. Eu acredito que seja assim ainda, né? Quando eu fiz, faz 20 anos que eu passei nesse concurso, mas eu acho que quando eu estudava para concurso, a gente procura direcionar os estudos para o âmbito que a gente pretende atuar. Então, se eu vou fazer um concurso para a Procuradoria do Município, eu vou direcionar melhor os meus estudos para as questões municipais, para as competências municipais, para os tributos municipais, a toda a parte de tributação. Não adianta eu saber tudo sobre o ICMS, porque eu não vou ser procurador de Estado, eu estou fazendo Procuradoria do Município. É importante conhecer a legislação do município, da cidade onde você quer fazer concurso. Isso, inclusive, é um dos grandes desafios que a gente tem na atuação dos procuradores, principalmente quando eles chegam. A gente estava, o último concurso que tinha havido, que a gente tinha chamado na Procuradoria, tinha sido o meu, em 2006. E nós fizemos há 3 anos atrás um novo concurso, e agora eu estou cheia de procuradores novos lá. Está sendo muito, muito interessante isso, porque é uma mentalidade nova, eles vêm com outra cabeça, com outro gás, com outra... Pessoas mais novas? Uma média de uns 30 anos, Sim. né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas está sendo muito, muito interessante, muito desafiador, muito bom trabalhar com eles, que estão trazendo muita coisa, pensamentos diferentes para a gente, mas eu sempre tento passar isso para eles, né? Não adianta saber tudo da lei federal, lei de licitações. Você precisa conhecer a cidade, você precisa conhecer sua lei orgânica, você precisa conhecer a legislação municipal, que é desde as leis urbanísticas, código de edificações, as nossas leis de impacto de vizinhança, a nossa lei de uso e ocupação de solo, tudo isso que a gente enfrenta no nosso dia a dia, porque todas as questões privadas acabam, de uma certa forma, a grande maioria, se permeando ali o setor público. Um construtor, para construir um prédio, ele passa por uma licença no poder público. Você, para fazer derrubar uma árvore, alguma coisa, você precisa de uma autorização da SEMAN. Então, é o seu IPTU que você paga, questionamentos a respeito dos impostos que às vezes você é cobrado e você entende que tem que questionar porque aquele
aquele imposto não é devido. Então, estão todas essas questões do nosso dia a dia que muitas vezes passam pelo poder público e a legislação municipal interfere diretamente nos interesses dessa sociedade com a qual a gente lida. Então você é uma grande conhecedora de Santos. Ah, eu entendo que sou. Sem falsa modéstia, eu acho que sou. E Santos, Renata, assim, porque é uma cidade portuária, tem o maior porto da América Latina, é muito próxima de São Paulo, tem toda uma complexidade em termos de verticalização, a gente sabe disso, a cidade mais verticalizada, então é muita gente. Não é uma cidade dormitório, porque nós temos aqui uma economia pujante, que é muito atrelada a porto. O que é Santos na visão de uma procuradora-geral do município? Quais são os desafios e aquilo que também a gente tem de muito bom, que facilita inclusive o teu trabalho? Santos é uma cidade que, na minha visão, que se você comparar com a grande maioria das cidades do país, Santos está anos-luz na frente, né? A gente tem uma cidade muito boa de se viver, a gente tem condições muito boas, mas a gente tem um cidadão santista bastante complexo e muito bairrista, né? Você não pode falar mal de Santos, que ninguém quer ouvir. Santos é maravilhoso, ninguém deixa. Mas o santista reclama de Santos, né? Porque quer cada vez uma Santos melhor. Então, às vezes, a empresa, nós já fizemos, eu tive já contato com alguns estudos que foram feitos na prefeitura, o quanto que muitas vezes o santista desconhece o que a cidade oferece, desconhece, é como se Santos fosse dividido entre uma área de Orla e outra área de Zona Noroeste, onde essas, como se fossem duas cidades diferentes. O pessoal da Orla não conhece essa realidade e o pessoal da Zona Noroeste muitas vezes não conhece essa realidade também e sempre acham que a prefeitura só trabalha para o outro. Verdade. Quando, na verdade, a prefeitura trabalha e trabalha muito. São muitos desafios, nós temos questões hoje, né? Por exemplo, a questão das pessoas em situação de rua, que é uma questão que aflige não só Santos, mas o país e até o mundo, né? E uma questão que eu considero a política pública mais difícil de se fazer. É muito difícil, é um país com uma legislação complicada, você tem grandes dificuldades para poder remediar essa questão, garantindo, lógico, todos os direitos que a Constituição dá a todos os cidadãos e para essas também. Então, são desafios diários, das mais variadas, dos mais variados temas, Lara. Então, eu acho que quem lida, eu sempre falo, quem lida com o direito público acaba tendo um conhecimento muito amplo do direito, porque quem atua na área privada tem uma área para estudar. Então, porque normalmente quem é advogado criminalista se especializa em direito criminal. Quem atua no direito de família tem ali o Código Civil, o Código de Processo Civil para trabalhar. O direito público não tem um código, né? Nós temos a Constituição e uma série de leis e princípios que a gente tem que observar. E a gente acaba olhando um pouco de tudo. Quando a gente vê, a gente está mexendo com um pouco de tudo. Sim. E aí, no caso, já não te chamaram para você trabalhar na política ou ser uma vereadora? Porque o conhecimento que você tem da região pode ser um grande facilitador para uma atuação. As pessoas confundem um pouco, né? Muitas vezes acham que eu possa ter algum tipo de pretensão. Sinceramente, não tenho. Eu fico honrada quando alguém fala, você deveria ser vereador, você deveria ser prefeito. Já tive convites em algumas oportunidades, mas eu sou bem consciente daquilo que eu me preparei e do quanto eu posso contribuir. E eu acredito, sinceramente, que fazendo o que eu faço, independentemente de lado de política que você esteja ou que você tenha, eu acho que eu tenho a contribuir muito mais com a cidade fazendo o que eu faço. Que bom. E aí Santos está também numa perspectiva bastante positiva em relação ao túnel que ligará Santos a Guarujá.
em relação ao Porto do Valongo, em relação à terceira pista da Imigrantes. Como é que você vê a Santos do futuro, Renata? Olha, eu vejo que Santos vai crescer cada vez mais, né? Você hoje Santos é uma cidade que tem tudo, tem lazer, tem praia, tem todas as condições oferecidas para o bem-estar dessas pessoas e é muito próximo a São Paulo. Então, no futuro, você vai ter cada vez mais gente querendo vir para cá, porque essa proximidade com São Paulo permite que as pessoas trabalhem em São Paulo, subam e desçam, permitem que as pessoas tenham casas aqui, permite que e fora todo esse desenvolvimento em conjunto da Baixada Santista, né? Dessa região metropolitana também, que cresce junto. Você vê Praia Grande como cresce. Cubatão melhorou muito de uns anos para cá. Então, assim, Santos realmente é o carro-chefe de tudo isso. A gente tem que ter cada vez mais cuidado com tudo, cuidado com a coisa pública. Eu falo sempre no meu trabalho que Santos é vitrine para o bem e vitrine para o mal. Eu fico muito orgulhosa quando a gente faz algo muito bom e a gente é copiado em outras cidades e outros lugares, pioneiros às vezes, nós fazemos coisas que ninguém fez ainda e a gente tem que ter criatividade para isso, mas também, se fizer uma coisinha errada, às vezes você faz na cidadezinha do lado aqui, ninguém fala nada, mas aqui não pode. Aqui não pode, porque todo mundo vê, o santista vê, então a gente tem que tomar muito cuidado para fazer sempre o certo e da forma mais cautelosa possível. Muito Eu bom. sempre falo que o procurador municipal ou qualquer procurador, né, de qualquer ente federado, ele tem uma forma muito fácil de ser procurador. É você ou achar a resposta na lei ou dizer não. Quando você diz não, você não corre risco, você não vai ser questionado, só que nada acontece. E daí cabe a você, procurador, entender, olhar para si e ver se você fica satisfeito com isso. Eu não fico. Eu gosto de ver as coisas acontecerem. Então, eu gosto de encontrar na lei, dentro da legalidade, a solução para que eu possa dizer para o secretário, para o prefeito, eu posso dizer, olha, não pode, mas assim, faça assim, que assim pode. Você tem como chegar aqui por um outro caminho. E eu acho que esse é o trabalho que mais me orgulha, de você realmente ver acontecer, sair daquela coisa de olhar o processo e o computador, entender o que tem ali por trás, né? Ir conhecer, saber aquilo que você está fazendo, está atingindo quem e como. Sim, nossa, muito interessante, porque é o que você está dizendo. Existe um caminho, desde que sustentável, né? E cabe a você, de fato, fazer essa investigação. Com o crescimento e o desenvolvimento da nossa região e da cidade de Santos especificamente, nós teremos, como eu falo para uma empresa, né? Teremos outros problemas, né? Por exemplo, a criminalidade, ela tenderá a aumentar se, de fato, nós não olharmos para isso, em face da facilidade que vai ser chegar até a nossa região. E aí é o que você está dizendo, diante de uma prerrogativa da prefeitura para controlar isso, o que de fato pode ser feito ou não, que não fira, né, a nossa idoneidade, mas que de fato resolva o problema. Nós já estamos pensando lá na frente no que esse crescimento pode trazer de nefasto para a nossa região, porque todo crescimento traz desenvolvimento, mais pessoas, turismo, dinheiro, mas tem um contraponto. A prefeitura, no geral, e dentro da sua atuação, já está se antecipando àquilo que pode ser não tão bem-vindo? A gente pensa, já há estudos a respeito, por exemplo, da própria implantação do túnel, que vai trazer uma ligação mais rápida do Santos e Guarujá, porém, pode, de uma certa forma, existem estudos. Esses estudos, normalmente, eles ficam uma segurança pública, ela é, em regra, de competência do Estado, né? O Estado é que tem... Quem sente o problema é a cidade, quem apanha é o prefeito, mas a segurança pública é de competência do Estado.
Então, o que nos cabe? Nos cabe atuar de forma conjunta, né, nessa troca de informações, de monitoramento urbano e com cada vez mais o aperfeiçoamento da Guarda Municipal, que é isso que se está buscando. A legislação e os próprios entendimentos do Supremo já avançaram em relação ao âmbito de atuação, né, das guardas municipais, que antigamente era só para proteger os próprios e hoje os guardas podem ter uma atuação mais ostensiva, podem andar armados. Então, a gente tem uma preocupação como município daquilo que nos cabe a cada vez mais valorizar a Guarda Municipal, para que a Guarda Municipal esteja cada vez mais próxima, talvez de um futuro, de virar mesmo no futuro, quem sabe, uma polícia municipal, dar a possibilidade, né, a viabilidade de fato para que os guardas atuem e auxiliem, né, nesse trabalho policial. E de outra parte, que eu acredito muito que é uma ferramenta importantíssima, é realmente as ferramentas de monitoramento urbano, né? Quando você tem medidas de caráter preventivo que ajudam, né, nessa investigação policial quando existem crimes cometidos e também na sensação de segurança do cidadão, porque o cidadão precisa ter sensação de segurança, precisa sentir que está seguro, porque a pessoa precisa circular livremente, sem esse medo, né, que hoje em dia as pessoas têm. Nas cidades maiores está cada vez maior e quanto mais você cresce, isso é uma consequência lógica. A insegurança vai chegando mais perto da gente também. Exato, por mais que a estatística possa vir a mostrar melhoras, é o que você disse, se a gente não sente isso, é mais uma informação. Eu não sei se você tem a real noção da importância do que você faz, né? Porque, como você disse, muitas vezes a sua vida pessoal e profissional estão tão voltadas a isso, e assim, ouvindo você, que bacana ter uma mulher fazendo esse papel e com essa responsabilidade, essa competência, Renata. Agora, falando um pouco da pessoa, o que te inspira para você estar, enfim, plena mentalmente, para estar nesse campo de batalha, né? No sentido de estar no fronte de uma procuradoria e permear aí os desafios que você trouxe aqui para gente. Olha, eu acho que eu tenho a minha maior inspiração é realmente a sensação do dever cumprido, a sensação da importância do trabalho. Quando você conhece o resultado de perto, por isso que eu falo que muitas vezes eu tive que sair para conhecer, sair do gabinete. Não precisava ter saído, mas eu quis. Eu quis aprender isso, eu quis saber o que significa. Eu vou te dar um exemplo. Você deve conhecer Projeto Tantan. Sim. É um projeto social, pessoas com deficiência, que muitas vezes passava nas nossas mesas como um processo administrativo qualquer, subvenção, convênio. Eu fui conhecer o projeto. Então, eu sei o que aquele projeto significa. E isso envolve uma série de outras circunstâncias, desde de uma gratificação para uma determinada classe de servidores que precisam, por conta de uma complexidade do serviço que exerce, a gente precisa saber da importância daquilo. Uma interpretação jurídica em relação às decisões, que no nosso país tem decisão para tudo quanto é gosto, e às vezes surge uma decisão lá em Brasília que vale para todo mundo, só que aqui na cidade ela tem, às vezes, características muito peculiares que você não sabe como aplicar, e você precisa dar uma interpretação segura para proteger o cidadão, para proteger o servidor, e não sair tolhendo os direitos dos servidores sem olhar para trás. Então, eu acho que a maior motivação profissional minha é realmente esse prazer que eu sinto de dever cumprido. Esse bacana. E pessoalmente, eu acho que é até mais simples de se falar. Eu acho que a minha maior inspiração pessoal
talvez tenha sido a minha mãe, o exemplo que eu tive em casa da minha mãe, que se formou médica em 1960. Que é uma história linda, veio né? de Fortaleza. Eu acho que eu tive uma mãe que sempre trabalhou e sempre foi muito forte. Então, eu acho que, nos termos de vida pessoal, a minha inspiração seja ela. Você faz atividade física, né? Muita. Você lê? Você gosta de ler? Porque quem gosta de escrever... Eu gosto muito de ler, mas eu me atenho mais a leituras de atualidades e de direito. Perfeito. E está como comentarista na rádio, que é uma delícia, não é? Eu gosto bastante, e é uma forma da gente trocar, né, com pessoas que a gente também admira. A gente convive com pessoas que são escolhidas, né, justamente pelo seu diferencial nas áreas em que atuam, e isso é muito importante. A gente só tem um probleminha quando a gente vai, para mim principalmente, quando faço programas de rádio e televisão, separar mesmo essa Renata da Procuradora-Geral, que tem que haver essa separação, mas ao mesmo tempo tem que haver um cuidado, porque hoje em dia eu não posso nunca tirar de mente que eu represento uma instituição, eu tenho um cargo de confiança numa prefeitura, então eu estou vinculada a um cargo público e eu não posso falar qualquer coisa porque eu carrego uma instituição comigo. Então eu acho que essa é a maior dificuldade, de saber colocar bem as palavras e deixar bem clara a opinião de uma forma que não haja uma confusão nessas duas características. Exato, mas entenda que eu percebo que você tem essa lisura e que bom que você tem essa consciência, né? Para fechar, nós estamos falando basicamente de Santos porque de fato você representa a nossa cidade. Que dica ou que ensinamento você daria para o cidadão? Claro, nós estamos falando aqui da cidade de Santos, mas para quem estiver assistindo e que não necessariamente é da região, o que como cidadão nós podemos fazer para que a gente viva numa cidade consciente, sustentável e que possa vir a se desenvolver, ainda que nós tenhamos mudanças de comportamento social que se refletem diretamente na nossa relação com a cidade, mas em linhas gerais, como cidadão, para que a gente viva bem, com qualidade de vida, que no fim das contas é o que a gente busca, que dica você daria para quem está nos ouvindo? Eu acho que o principal não é bem nenhuma dica, né? É um princípio de vida. Eu acho que, acima de qualquer coisa, é o respeito que a gente precisa ter para com o outro, entender as limitações do outro, saber, e o respeito ele envolve toda a convivência pessoal, profissional de todas as pessoas. Então, quando você entende até onde vai o seu espaço e onde está o do outro, você consegue desenvolver bem tudo na sua vida. E aí daí nascem os conflitos de vizinhança, daí nascem os conflitos profissionais, daí nascem os problemas em relação ao meio ambiente urbano, porque as pessoas, elas precisam saber usar a coisa comum de forma coletiva e as coisas individuais dentro dos limites da sua própria atuação e desde que não ultrapasse o direito do outro. Então é muito difícil porque a gente está num país tão desgastado na educação, né? E é um trabalho que começa lá atrás. É muito difícil você ensinar um adulto como ele deve tratar o outro. Isso é algo que vem de base educacional, questão principiológica mesmo, de você entender isso. E hoje em dia, diante de tudo que a gente tem, de meios, né, de acesso ao que está acontecendo, uma dica mais objetiva é que tenhamos cuidado, que não acreditemos em qualquer coisa que a gente lê, ou em qualquer coisa que a gente ouve falar, procurar saber a fonte, procurar verificar se aquilo que você ouviu, recebeu, antes de você propagar, realmente é real,
não é uma fake news. Tentar pensar naquilo que pode ou não prejudicar o outro. E são esses pequenos cuidados que eu acho que a gente, como cidadão, não é nem como santista, né? Exato. Como cidadão a gente deve ter. Como cidadão brasileiro, Exatamente. respeito e educação. Renata, muito obrigada. Que aula, hein, gente? Um prazer ouvir. E assim, parabéns pela sua trajetória. Eu tenho muito orgulho de ouvir de você a sua atuação tão séria, tão consciente, e torço muito que você fique mais, enfim, muitos anos, porque a cidade precisa de pessoas conscienciosas como você. Agradeço. Eu que agradeço muito essa oportunidade, porque às vezes, sabe, Lara, a gente vai nos programas, fala sobre tudo o que acontece na política, mas a gente não tem essa oportunidade de falar e explicar para as pessoas o que a gente realmente faz. Então eu acho que assim, não tem preço essa oportunidade que você está me dando, de as pessoas me conhecerem um pouco melhor e saber o que realmente é a Procuradoria-Geral do município. Muito obrigada. Eu que agradeço, e fica aqui uma lembrancinha para Oba! você, um docinho maravilhoso. Que lindo, Que muito vai obrigada. aí com a nossa marca, eu que te agradeço. Teremos outras oportunidades. Então, gente, você que está nos ouvindo, mais um episódio do Mesa de Decisão, com uma aula aqui com a nossa querida Renata Reis. Então, se você tem interesse em migrar para essa área de atuação, acho que ela deu inúmeras dicas, estude, leia, se informe, conheça a sua região. Espero que você tenha tido inúmeros insights, anotado alguns ensinamentos, porque afinal de contas, para uma mente preparada, gente, tudo é aula. E espero você para um próximo episódio aqui no nosso talk show Mesa de Decisão. Espero você para a próxima e bora lá!